Deus abençoe. Amém. Você veio para ser abençoado hoje aqui? Amém. Então vamos deixar os nossos problemas lá fora e vamos entregar tudo na mão do nosso Deus e pedir a Ele que Ele fale conosco mais uma vez, né? Amém. Senhor nosso Deus, é com grande gratidão, Pai, que chegamos na Tua presença, pedindo, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, trabalhar mais uma vez através do pastor Lindomar, que o Senhor possa trazer a bênção dos céus para nós. Estamos aqui com o coração aberto, com a mente inspirada para receber a Sua palavra, Senhor. O Senhor tem nos abençoado desde manhã, o Senhor tem trabalhado conosco, desde ontem ali em Tu, da maneira que o Senhor tem trabalhado com o pastor Lindomar. O Senhor tem nos levado, nos trazido em segurança, tem nos trazido até aqui em Valparaíso, e pedimos que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos. O Senhor conhece cada necessidade que aqui está, Pai. Então nós entregamos esse culto nas Tuas mãos e pedimos que o pastor Lindomar possa diminuir e o Espírito Santo tomar o controle total de tudo aqui, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos por mais um dia na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando cada irmão nessa noite, amém? Amém.
Glórias a Deus. Vamos tirar nossas ofertas, amém?
Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, que alegria adorar ao nosso Deus. Hoje é um dia especial, é um dia de nos alegrarmos, amém? Incline a sua cabeça, feche os olhos, ao som do seu pregador da noite, amém? sabendo que nós estamos envolvidos na coisa mais importante que existe. Não existe nada maior, não existe nada de maior relevância do que nós atentar
olharmos para aquilo que o Senhor está realizando aqui sobre a terra. Eu oro para que nessa noite, Pai, nós possamos estar totalmente desarmados diante do Senhor, sabendo que nós estamos em lugares celestiais. O Espírito do Senhor tem procurado esses verdadeiros adoradores, que eles se aproximam do Senhor e eles realmente podem, Senhor, entrar através dessa atmosfera, essa bendita atmosfera do poder, essa atmosfera suavizante, libertadora, essa atmosfera que fala realmente, ó Deus, com esse homem do lado de dentro, esse homem que ele conhece o Senhor, ele tem visto o Senhor, ele tem esperado no Senhor. Muitos de nós aqui, Senhor, temos vivido tempo suficiente para nós esperarmos esse dia que nós estamos vivendo. Quando essa tão falada mensagem, ela tem se tornado uma verdadeira vida, e nós não estamos olhando, Senhor, a palavra do Senhor somente como o apóstolo Paulo estava mostrando acerca do prisma da letra, mas nós temos recebido, estamos vendo esses poderes de Deus manifestados no nosso meio. Eu oro para que o Senhor mais uma vez venha, Senhor, nos abençoar. Amém. E que o Senhor possa convencer, se porventura houver um contradizente, que seja convencido pela manifestação do Teu Espírito. Nós queremos sair daqui, Senhor, com os nossos corações vibrando na Tua presença. Glória a Deus. Nós queremos sair daqui, Senhor, Glória a Deus. com uma carga nos nossos corações de que nós precisamos ter uma mudança nas nossas vidas, que nós precisamos dar meia volta de muitas coisas. Nós precisamos realmente perder muitos dos nossos direitos. Nós precisamos perder muitas das nossas opiniões, para que então o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa falar com cada um de nós de uma maneira muito clara, de uma maneira completa, de uma maneira que venha, Senhor, tirar totalmente as dúvidas e nos colocar em uma marcha firme e constante diante do Senhor. Eu oro em favor dos nossos jovens, as nossas crianças, os nossos casais. Eu oro em favor dos nossos irmãos e irmãs, para que todos sejam ajudados pelo Senhor nesse tempo oportuno, esse tempo oportuno que é esse momento, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos colocarmos ou sermos colocados diante do Senhor para ouvirmos os conselhos tão necessários do Senhor para nós. Nos ajude, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, grande Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus te abençoe. Amém. Frutos do nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos hoje com um visitante novo que é o pequeno Matias, né? O Matias, ele é um pouco pentecostal, animado. Logo ele começa a puxar o coro da igreja, né? Puxar o ritmo, né?
que é difícil acompanhá-lo. Nós estamos agradecidos a Deus por mais um culto que Deus tem nos dado. Eu sinto falta de alguns irmãos, né? Algumas famílias, mas eu creio que por conta do trabalho, talvez os irmãos estarão amanhã ali em Araçatuba, mas pela graça do Senhor nós estamos aqui. Amém. Eu estou repetindo, né, praticamente as mesmas coisas, né, para dar um princípio assim, naquilo que nós estamos falando. Isso não é para nós estarmos simplesmente colocando isso como uma repetição, mas eu de fato tenho visto algo muito extraordinário da parte de Deus, né, em relação à mensagem. Eu estou vendo a forma como Deus ele está trabalhando, não apenas conosco, mas a forma como Deus ele está trabalhando ao redor dessa nação. E eu penso que Deus também está trabalhando dessa forma em outras nações, porque a noiva, ela está em todas as nações. Aquela visão que o profeta teve, da visão antecipada da noiva, o profeta viu que ela vinha de cada nação, e cada uma delas, da parte dessa noiva, elas foram identificadas por conta do tipo de roupa que elas usavam, e eram roupas que elas denunciavam o tipo de nação que elas vinham. Então Deus ele está trabalhando de uma forma muito rápida. O irmão Branco disse que seria uma obra muito rápida, que Deus ele trabalharia com esses ministros, com as igrejas como um relâmpago. Isso seria um trabalho que ele seria feito de uma forma muito especial, porque Deus precisaria trazer para nós algo que pudesse dar para nós um impulso de arrebatamento. Por isso que nós estamos vivendo na era do astronauta, nós não estamos vivendo na era da gasolina, na era do querosene, na era dos carros, mas nós estamos vivendo na era da noiva, estamos vivendo na era do astronauta. É um tempo onde Deus realmente ele tem equipado uma verdadeira vestimenta, né? Tem sido colocado em nós, estamos equipados para nós realmente conseguirmos fazer essa viagem. O profeta ele mostra isso na mensagem contagem regressiva. O irmão Branco ele começa a colocar ali sobre muitas coisas, falando sobre o poder da ciência, falando como que a ciência ela tem enganado as pessoas, tem deturpado a mente das pessoas, levado as pessoas realmente a tomarem caminhos, muitos deles caminhos sem volta, porque são caminhos onde isso compromete completamente a vida, compromete a saúde, compromete a estabilidade, né, das pessoas. E o irmão Branco então ele vai mostrando sobre isso, inclusive nessa mensagem ele fala sobre uma feira que ele participou, os irmãos que já leram se lembram disso, onde ele fala sobre experiências que estavam sendo feitas ali com pessoas que fumavam, e o cientista está mostrando como que aquilo é prejudicial, uma série de coisas. Mas o propósito do profeta pregar essa mensagem é que ele estava trazendo uma visão, chamando a atenção da igreja, para que a igreja ela pudesse olhar e ver o cumprimento de Daniel capítulo 12, quando a ciência ela tinha se multiplicado, e como que quando a ciência ela começa realmente a se desenvolver, e ela começa a trazer todo tipo de novidades, né? E começa a mudar aquilo que nunca deveria ser mudado. Então aquilo sempre termina em perversão. Aquilo sempre termina em perversão, e as coisas elas são completamente pervertidas. E essa perversão, quando ela está fora do programa de Deus, então isso sempre vai gerar morte. O irmão Branco ele estava aplicando isso também na questão espiritual, mostrando que a alimentação ela foi mudada, os transgênicos, os híbridos e todas essas coisas, e estava produzindo morte. E no âmbito espiritual a mesma coisa, isso estava trazendo morte. Por isso que o profeta vem e ele prega uma mensagem, o alimento secreto, né? Aquele alimento escondido, que seria comido por uma classe especial de pessoas. Esse alimento ele seria servido num devido tempo. Esse alimento não seria um alimento servido em grandes multidões,
mas ele seria um alimento secreto, que ele seria servido num devido tempo, num tempo especial, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo realmente único na vida da igreja. Nós somos aqueles que temos uma promessa em nossas vidas de transformação. Paulo, aquele grande homem, e Paulo, ele é disparadamente um dos maiores homens que a terra já teve. Quando você vê a vida de Paulo, o que representou a vida daquele homem, e como que Deus, ele se agradou de Paulo. No entanto, Paulo não tinha uma promessa de transformação como nós temos. Paulo, ele dorme já por 2000 anos, esperando a manifestação destes filhos de Deus hoje, essa manifestação desses filhos neste tempo. Nós somos esses que os discípulos, eles esperavam. Nós somos esses que a própria terra, ela estava esperando. Por isso que a terra, ela estava gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E eu sei disso, os irmãos sabem que a manifestação dos filhos de Deus, de uma forma assim, cabal, de uma maneira plena, macro, né, por assim dizer, ela ainda está por acontecer, mas esses filhos, eles já estão aqui. Eles já estão aqui. E Deus, ele está trabalhando agora, equipando esses filhos. Está dizendo sobre nós sermos equipados. Aí o profeta, então, um dia, ele estava pregando algumas mensagens em uma estação de tiros, onde eles tinham ali, era como se fosse um depósito ali de armas do exército, e carros e munições e coisas assim. E o irmão Branham estava pregando algumas mensagens ali, eles chamaram o profeta para pregar, e eles o alugaram ou conseguiram aquele local emprestado. E o irmão Branham, então, ele vendo aquelas armas, vendo aqueles equipamentos militares, o irmão Branham, ele vem e ele prega aquela grande mensagem, tomando toda a armadura de Deus. E quando o profeta toma essa mensagem, ele prega essa mensagem, tomando toda a armadura de Deus, ele vai lá em Efésios capítulo 6, porque Efésios capítulo 6 é o final da trajetória de um cristão, porque Efésios capítulo 1, os irmãos leem lá Paulo falando sobre aqueles que são eleitos e predestinados segundo a presciência de Deus. Eleitos e predestinados segundo a presciência de Deus. E Paulo, ele vai tomando uma trajetória, ele chega ali em Efésios capítulo 5, ele fala sobre essa união, sobre o casamento de Cristo da igreja. Depois ele fala sobre a igreja, ela ser vestida para essa grande batalha jamais pelejada. E todas essas coisas, então, isso fala sobre o tempo, a hora em que nós estamos vivendo. E nós então vendo agora a maneira como Deus, ele está trabalhando conosco, e como que Deus, ele tem preparado, ele tem nos preparado para essa hora, ele tem aberto a sua palavra, para que realmente nós pudéssemos estar preparados para esse grande momento em que nós estamos vivendo. Então isso realmente nos leva, irmãos, a caminharmos com uma atenção redobrada, e nós estamos agora olhando para coisas que elas são sobrenaturais. Nós não estamos mais com aquela mente que nós tínhamos lá atrás, simplesmente estamos satisfeitos por virmos do culto, voltarmos para casa, mas nós queremos algo mais. Nós queremos realmente uma identificação pessoal, que seja algo pessoal, porque esse evangelho, ele veio realmente para trazer algo pessoal para nós. Não é algo que não seja pessoal, tem que ser pessoal. Cada um de nós precisamos ter convicção, cada um de nós precisamos ter certeza do nosso chamado, da nossa preparação. Nós temos que estar certos de Deus. O irmão Branham prega uma mensagem: esteja certo de Deus. E quando ele prega essa mensagem, ele estava mostrando que é necessário realmente nós sabermos em quem nós temos crido, para que nós tenhamos certeza de que Ele é poderoso para Ele concluir aquilo que Ele começou. Porque aquele que em nós, aquele que em você, aquele que em mim, aquele que em cada um de nós começou essa boa obra, Ele não vai abandoná-la, mas Ele vai concluí-la.
Ele vai terminar essa obra até o dia de Jesus Cristo. E esse é o dia de Jesus Cristo. Então esse é um dia de conclusão. Esse é um dia de conclusão. Deus, Ele está concluindo a sua obra. É por isso que seria uma mensagem muito rápida. Seria uma mensagem rápida, mas seria uma mensagem poderosa. Seria uma mensagem que ela viria como um relâmpago. É por isso que foi necessário aqueles 7 anjos vindo da eternidade. Aqueles anjos, eles descem na velocidade da luz. Quando o profeta vê aqueles pequenos pontinhos, logo aqueles 7 anjos, eles estavam ali, e ele vê que havia um anjo, que ele era sobressalente. Aquele era o próprio anjo do pacto. Aquele era o que estava comissionando o profeta, trazendo uma mensagem que estava conectando todos os cabos que foram desconectados e que eles não foram colocados da forma certa para projetar a pessoa de Jesus Cristo para a noiva. E não é só projetar a pessoa de Jesus Cristo em um homem, mas é projetar a pessoa de Jesus Cristo na igreja. Porque nós estamos vivendo no dia onde Deus, Ele está se materializando. Hoje é um tempo da materialização de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está se materializando na sua igreja. Ele está se materializando nos seus filhos. Deus, Ele está agora fazendo tudo aquilo que Ele disse que Ele faria. Ele está fazendo isso na igreja. Você vai lá em Apocalipse, capítulo 22. Eu não estou apenas citando escrituras. Cada uma dessas escrituras, elas encontram um lugar especial na vida da noiva nessa hora. Apocalipse, capítulo 22, ali no versículo 17, 18, você vai encontrar ali que uma voz profética, ela soa. Você encontra que a noiva, ela recebe uma voz. Ela recebe uma voz, porque ali você vê que ela estava falando como ele falava como ela. O que significa isso? Isso significa o que o apóstolo Paulo, ele mostra ali em Romanos capítulo 8, eu não me lembro o versículo, mas você vai lá em Romanos capítulo 8, ali ele está mostrando sobre essa adoção de filhos. Ele começa a mostrar sobre esse processo de adoção. E esse processo de adoção é um processo onde Deus, Ele está nos colocando com uma mente que seria uma mente tão refinada e tão treinada, até que nós teríamos a própria mente de Jesus Cristo. Nós teríamos a mente de Cristo e nós estaríamos realmente assim como estava Jesus quando Ele esteve aqui. Porque Jesus, um dos grandes segredos da vida de Jesus, porque Jesus, Ele era 100% homem. Ele era 100% homem. Ele tinha dores, Ele tinha frustrações, Ele tinha preocupações, Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Ele era um parente redentor, Ele tinha que ser um parente próximo, Ele tinha que realmente preencher todos os requisitos para Ele ser colocado no meu lugar e no seu lugar. Ele foi aquele que desceu as partes mais baixas, não somente quando Ele morreu, mas Ele desceu as partes mais baixas quando Ele ainda estava vivo, para que Ele pudesse realmente ser um parente redentor e ser apto a representar todos os homens, desde o menor até o mais elevado. Ele cumpriu totalmente os requisitos. Ele era um cordeiro sem defeito, ele não tinha defeito. Por isso que aqueles homens, eles precisaram analisá-lo por 4 dias e dizer assim: eu não vejo absolutamente nenhum defeito, porque eles precisavam dizer aquilo que ele não tinha nenhum defeito, porque ele era um cordeiro pascual, ele era o verdadeiro cordeiro pascual. E quando um cordeiro era levado no dia 10, ele ficava por 4 dias sendo analisado pelo sacerdote, até que o sacerdote, era como se fosse uma quarentena de 4 dias. Aí o sacerdote, então agora, ele liberava aquele cordeiro para que ele pudesse ser oferecido para o Senhor. Jesus, ele passou por esse mesmo processo, ele foi lavado ali no seu batismo, ele precisou ser batizado. Uma voz precisou vir do céu, e aquela voz estava dizendo que ele era o filho amado. Ele era aquele filho amado em quem ele tinha prazer, em quem ele comprazia
em apresentá-lo para o mundo. Então Jesus, ele foi realmente esse Cordeiro Pascual, esse que foi colocado como um que sem pecado, mas ele pôde se fazer um pecador por causa de nós. Mas ele não tinha pecados, mas ele se fez um pecador por causa de você e por causa de mim. E Jesus, o que fez de Jesus aquele que foi apropriado para ele ocupar aquele lugar, foi que Jesus, ele foi obediente em tudo aquilo que ele ouviu. Por isso que a obediência à palavra, ela dá direito ao Espírito Santo. Amém. Obediência total e completa à palavra dá direito ao Espírito Santo. Amém. Porque quando você obedece à palavra, Jesus, ele era a palavra, por isso que ele estava obedecendo a palavra, ali estava sendo produzida aquelas obras sobrenaturais, de tal maneira até que Jesus agora, ele começou a se projetar como Deus, até que aqueles sacerdotes olharam para ele e viram que ele era o próprio Deus. Senão nós não estamos te condenando por causa de outra coisa, mas porque tu, sendo um homem, fazes a ti mesmo Deus. Então Jesus, ele andava em um mundo de fé perfeita. Nunca houve um homem como ele. Ele andava em dois mundos, assim como o profeta, ele andava em dois mundos. Jesus, ele andava num mundo de realizações perfeitas, fé perfeita. É por isso que não havia nada impossível para ele. Ele olhava para as pessoas e dizia assim: se tu podes crer, tudo é possível aos que crerem. Amém. Aí Jesus, ele vem lá em São Marcos, capítulo 11, versículo 23, se eu não estou enganado ali, São Marcos ou São Lucas, eu creio que é São Marcos ou São Lucas 11, 23, onde ele está falando sobre a figueira, aquela figueira que foi amaldiçoada. Aí Jesus, depois dele mostrar que uma única palavra dele produziu aquele resultado, aí Jesus, ele vira para os discípulos, e nós sabemos que isso também é para cada um de nós. Jesus, ele disse que se nós também crêssemos, se nós orássemos, crêssemos, aquilo que aconteceu lá aconteceria conosco, e também nós falaríamos para as montanhas e elas se mudariam de lugar. Irmãos, isso não é uma suposição, isso é o assim diz o Senhor. Amém. Isso é o assim do Senhor. Isso é o que Deus, ele está fazendo mais uma vez, porque Deus, ele quer fazer isso. Eu quero só contar uma pequenina experiência para os irmãos, está dentro aqui do que eu estou mostrando para os irmãos. Eu quero apenas, passando depois por algumas escrituras, alguns parágrafos, eu deixei um assunto que eu estava trabalhando com ele, eu deixei um pouco de lado, e eu estou agora embaixo de uma outra inspiração, uma pequena inspiração, e é por isso que eu estou procurando trazer para os irmãos algo, chamar a atenção dos irmãos, para mostrar o lugar onde nós estamos, porque se nós não sabemos o lugar onde nós estamos, então nós não podemos ter fé. Quando você sabe onde você está, quando você sabe quem você é, você tem fé. Os irmãos se recordam de Gálatas capítulo 4? Gálatas capítulo 4 é uma escritura onde o apóstolo Paulo, ele está falando sobre muitas coisas. Logo Paulo começa a entrar na questão da adoção, e ele começa a mostrar que há uma diferença entre um filho que nascia na casa de um pai, e ele era só uma criança imatura, ele estava apenas como um desordenado, ele era um filho sem juízo, ele nunca estava realmente produzindo resultados, ou produzindo uma vida que pudesse mostrar para aquele pai, para aquele filho, ele era um filho em todos os aspectos, em todos os sentidos de um filho. Aí o pai, então, sendo um homem de negócios, ele tinha lá um tutor, ele contratava aquele tutor para cuidar daquele filho, ele era um homem especialista, ele entendia de muitas coisas, ele treinava aquele filho, e ele então relatava para o pai sobre o progresso daquele filho, para mostrar o quanto ele tinha progredido, o quanto ele obedecia, o quanto ele tinha interesse em aprender os negócios do pai.
E então aquele filho, ele chegava num nível tal, onde agora ele era uma imagem exata do seu pai. Ele era uma imagem perfeita. Ele tinha os olhos do pai, ele tinha os gestos do pai, ele tinha os pensamentos do pai, ele tinha o mesmo comportamento do seu pai, ele falava como pai, ele tomava decisões como pai, ele deixava de tomar decisões se o pai estivesse ali e deixasse de tomar aquelas decisões. Então ele era uma cópia exata do pai, ele era uma personificação, não uma personificação, mas ele era uma manifestação, ele era uma materialização daquele pai. Então agora, aquele tutor, ele chegava no pai e dizia assim: o seu filho, ele está pronto, ele é exatamente como você, ele pode até mesmo assinar o seu cheque no seu lugar, ele nunca vai te decepcionar, porque ele é um filho que ele passou por todo o treinamento e agora ele é um filho aprovado. Então aquele pai, ele confiava para aquele filho todos os seus negócios, ele se tornava um gestor no lugar do pai, ele podia fazer reuniões quando o pai não estava, e as decisões que esse filho tomava, o pai, depois que tomava conhecimento das decisões que ele tomou ali, o pai, ele não mudaria uma vírgula, ele não mudaria um ponto, ele não mudaria uma palavra, ele não mudaria uma decisão, ele simplesmente diria assim: tudo que ele fez é exatamente o que eu faria, porque aquele filho agora, ele tinha alcançado a própria mente do seu pai. Então o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele começa a mostrar ali sobre a diferença entre um filho que nasce numa casa e um filho que ele recebe adoção, porque Paulo, ele coloca que um filho que ele nasce, ele não tem nenhuma diferença de um servo, ele é a mesma coisa, ele é imaturo, ele não tem responsabilidade, mas ainda assim ele é um filho, ele tem uma eleição, uma predestinação sobre ele, mas ele ainda é o filho. Só que a mesma coisa, nós tomarmos o pequeno Matias e darmos uma navalha para ele, darmos um revólver para ele, se ele tivesse força para apertar o gatilho, e desse uma arma para uma criança dessa, uma navalha, porque o pai vai lá e faz a barba, então nós vamos dar uma navalha para ele. Um dia ele chegará nesse ponto, mas hoje ele não pode. Não, mas ele é filho, ele também vai atingir isso, mas ele ainda não atingiu. Então é necessário ele passar por todo esse amadurecimento, por esse treinamento, esse desenvolvimento, até que ele chegará num ponto de maturidade, quando ele agora poderá assumir esses lugares, né? Esse lugar onde realmente ele será um filho, que ele poderá falar exatamente no lugar do seu pai. Deus, ele está levando a sua igreja para ela ocupar esses lugares. Amém. Deus, ele está trabalhando conosco para nós chegarmos nesse lugar de tal refinamento, de tal sintonia com a palavra, de tal sintonia com os céus, de tal sintonia com Deus, que nós seremos pessoas até mesmo de poucas palavras. Os irmãos já ouviram dizer que o profeta mostra que os apóstolos, eles eram homens de poucas palavras. Eles não eram homens que eles falavam muito, eles eram um tanto quietos. O profeta, ele mostra isso. Mas quando aqueles homens falavam, a voz daqueles homens era um trovão. Quando eles falavam alguma coisa, aquilo não eram palavras que elas simplesmente iam, mas eram palavras que elas produziam resultados. Porque eles eram pessoas que eles andavam tão próximos de Deus, eles tinham tanto do seu espírito, eles tinham tanto desse poder de Deus. Era um poder que estava escondido ali dentro, mas aquele poder, no tempo certo, aquele poder, ele produzia o sobrenatural. Ele produzia o sobrenatural. E eu estava contando, eu não estou contando isso em todos os lugares, porque, irmãos, eu não quero que realmente isso tome um caminho diferente. Mas eu estou apenas contando isso, e eu não contei isso ontem lá em Tu. Eu não sei, talvez eu não conte isso amanhã,
ali em Araçatuba, mas eu estou apenas compartilhando com os irmãos algo que me aconteceu, que foi muito sobressalente na minha vida. Foi realmente algo sobressalente. Foi algo incomum. Foi algo de grande destaque. Foi algo que eu não tomo isso simplesmente como algo para eu me alegrar com isso, porque eu não vejo dessa forma. Eu vejo que tudo que Deus ele faz com um cristão, tudo que Deus ele faz com a sua noiva, Deus ele está comunicando mensagens, e Deus ele está mostrando o que Ele está fazendo conosco. Ele está mostrando para onde Ele está nos levando. Ele está mostrando o estágio que nós estamos vivendo. Porque eu penso que os irmãos acompanharam os cultos que nós tivemos ali em Cuiabá, no encontro ali de igrejas. Nós tivemos cultos ali muito abençoados. E Deus ele estava trazendo uma restauração. Deus ele estava reparando os lares. Deus ele estava reparando os altares da oração. Deus ele estava reparando os casais. Deus ele estava restaurando os sacerdotes. Deus ele estava mostrando que era necessário tirar o fogo estranho do meio da igreja. Ele estava mostrando que o fogo estranho ele produziu morte. Deus estava mostrando ali que uma obra feita fora da sua vontade, ela também produz morte. Deus estava mostrando que quando o sacerdócio ele está desajustado, ele está agindo fora da vontade perfeita do Senhor, ele vai produzir um retrocesso, ele vai produzir uma era de escuridão para aquela igreja. Quando nós olhamos para os dois filhos de Eli, o seu comportamento produziu uma era escura, produziu uma era negra, produziu uma era de apostasia para Israel. Quando você olha Eli com seus olhos escurecendo, e a Bíblia começa a mostrar que a lâmpada de Israel, a lâmpada do templo, ela já se apagava quando aquele homem veio com a notícia de que a arca de Deus ela tinha sido levada, e agora então se pronuncia uma palavra lá, Icabode. Essa palavra Icabode, ela significa foi-se a glória de Israel, a glória de Deus. A glória de Deus ela tinha sido tirada. Aquele povo, eles estavam mergulhando em uma era de escuridão, de apostasia. Deus ele não estava no meio daquele povo por causa de um sacerdócio que ele não estava realmente olhando para as escrituras. Ele não estava caminhando dentro dos passos que Moisés deixou estabelecido. Ele não estava tomando o livro de Êxodo. Ele não estava tomando o livro de Números, de Levítico, de Deuteronômio. Ele não estava tomando aquilo que os profetas trouxeram. Ele não estava realmente se preocupando em colocar as coisas em ordem. Ele não estava se preocupando em tomar a lei do Senhor de dia e de noite, e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque Deus ele tinha feito uma promessa que eles seriam colocados por cabeça e não por cauda, que eles possuiriam as portas dos seus inimigos. Eles tinham grandes promessas. Vocês leem lá em Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 28, vocês vão encontrar as grandes promessas de bênçãos que Deus tinha colocado para eles, mas por conta da desobediência, por conta do relaxo, porque eles estavam em uma era de relaxo. Eles começaram bem como começou a era de Éfeso, mas depois eles se tornaram relaxados, e a deriva, eles perderam o comprometimento, eles perderam a fidelidade, eles perderam a sinceridade com Deus. E por causa disso, agora, a morte, ela entrou, e Icabode, foi-se a glória de Deus. Deus agora, ele traz um novo ministério. Deus, ele traz um novo sacerdócio. Deus, ele traz Samuel, para que Deus, ele pudesse agora devolver para aquelas pessoas a santidade, para que ele pudesse devolver a santidade dos cultos, para que ele pudesse devolver a ordem dos cultos, para que ele pudesse devolver o poder de Deus, para que ele pudesse remover do meio deles aquela era de insanidade, aquela era de apostasia, aquela era de escuridão, aquela era de deformidade espiritual. O que você vê lá, o que aconteceu lá atrás, isso está acontecendo mais uma vez.
E a maneira como Deus ele estava trabalhando lá, o pastor Anderson, a primeira mensagem, ele prega sobre isso. Ele estava lidando com a questão do sacerdócio. Ele estava mostrando que Deus ele estava chamando a atenção dos ministros desse quíntuplo de Efésios. Porque se os pastores eles não visitam a terra, a igreja nunca vai visitar. Se os pastores eles não estão vivendo além do véu, a igreja nunca vai viver. Se os pastores eles não estão comendo do trigo maduro, a igreja nunca vai comer. Se os pastores eles não estão dentro dessa visão da terceira puxada, a igreja ela nunca vai avançar para alcançar isso. Então Deus estava chamando a atenção lá. No primeiro culto foi isso. O segundo culto, o pastor Vilaça, ele vem e de uma forma assim, superou todas as mensagens que ele já pregou acerca de famílias. Aqui está Irmãos por conta das famílias, a multidão de igrejas, os problemas que eles têm. Então os irmãos veem que Deus levou o ministério do pastor Lemos e agora o pastor Vilaça, ele tem uma continuidade acerca de famílias. Eles têm muitos problemas com famílias, eles pregam muito sobre famílias, sobre questão doméstica, familiar, cotidiana. Deus trabalha com isso, mas essa mensagem que ele pregou lá foi uma mensagem que ela foi muito além de apenas um pastor com experiência aconselhando a igreja, aconselhando os casais, aconselhando as famílias. Ele começou desde o nascimento, começou com os bebês, ele foi para as crianças, foi para os jovens, ele foi para os adultos, depois ele foi para os casais e terminou nos anciãos. Deus ele estava trabalhando com todas as faixas etárias dentro da igreja, porque Deus estava mostrando que ele estava trazendo um despertamento para uma mudança. Ele está trazendo um despertamento para que a igreja ela pudesse alcançar um despertar, para ela realmente analisar e ver o que estava dentro da casa, porque é tu e a tua casa. Quando Paulo e Silas, lá na prisão, eles pregam para aquele carcereiro, e eles vão lá, e agora ele e a sua casa, eles se converteram, eles se entregaram para o Senhor, e eles foram salvos. Tu e a tua casa será salvo. Deus ele está mostrando que ele está lidando com as famílias. Ele está mostrando que num tempo, quando a morte estava passando lá no Egito, as famílias, elas estavam ordenadas dentro de casa, comendo o cordeiro, aplicando o sangue. Eles estavam vestidos, eles estavam com o cajado na mão, eles não estavam dispersos, eles não estavam distraídos, eles não estavam perdendo o que Deus estava fazendo, mas eles estavam cumprindo cada requisito, cada passo, cada mandamento que Deus ele tinha estabelecido. Eles estavam embaixo de um profeta do Êxodo, eles estavam embaixo de uma grande mensagem, eles estavam realmente entendendo o que significava aquele preparar. Eram famílias, Deus estava trabalhando com famílias, porque Jeová é um Deus que existe com a sua família. Jeová é um que existe com a sua família. Hoje ele não é mais, por assim dizer, ele não se coloca diante de nós como o Elohim, o alto existente, aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser entendido, mas ele vem no nosso meio como o Jeová, aquele que existe com a sua família, aquele que existe com a sua igreja. É por isso que Apocalipse 22:17, ele aparece agora com a sua esposa, ele aparece com seus filhos, ele aparece com a sua família. Ele é um Deus familiar. Então os irmãos veem que Deus ele repara o altar dos lares, ele repara o altar das famílias. Ele estava pregando a mensagem do sinal sem dizer a mensagem do sinal. Eles estavam pregando a mensagem do sinal para a noiva, sem nem sequer citar a mensagem. Eram colocando a igreja em ordem, a casa em ordem, as famílias em ordem, as crianças em ordem, os bebês em ordem. Eles estavam colocando os casais em ordem, os anciãos em ordem. Eles estavam colocando as famílias. Aí depois, no próximo culto, veio o pastor Ney. E o pastor Ney agora, ele começa a pregar uma mensagem de intercessão, porque você não pode interceder se você não colocou as coisas em ordem. Para nós intercedermos, é necessário nós estarmos em ordem. Abraão, ele intercedeu quando Abraão, ele era aquele que por 25 anos, ele permaneceu fiel à promessa. Abraão, ele não estava intercedendo com uma vida bagunçada.
com uma vida toda distorcida. Abraão não estava sendo colocado como um intercessor, intercedendo por Sodoma, porque ele não estava, na verdade, intercedendo por Sodoma, ele estava intercedendo pelo seu sobrinho. A intercessão de Abraão era para o seu sobrinho, mas era um homem que ele tinha créditos diante de Deus. Ele tinha créditos porque ele perseverou por 25 anos. Ele era um homem que ele tinha créditos. Os irmãos veem que agora Deus olha para Abraão e diz assim: eu esconderia alguma coisa daquele que virá a ser o herdeiro de todas as coisas? Como que eu vou esconder alguma coisa de um homem como esse? Para os irmãos verem que nós olhamos para um lado e nós vemos o juiz dos céus e da terra, nós vemos o Todo-Poderoso, ali estava o grande Elohim, ali estava o Deus imorfo. Ele vestiu-se de uma pele humana, de uma carne humana, para ele se apresentar para Abraão. Só que do outro lado estava um filho adotado, estava um homem que ele tinha obedecido em tudo, um homem que ele podia falar e Deus parava para ouvir aquilo que Abraão estava falando. Que grande homem foi ele! Ele não era um homem qualquer. Não. Para mostrar, irmãos, a contrapartida, a outra parte, que Deus ele está exigindo de você e que também Ele está exigindo de mim. Que Deus ele está exigindo de cada um de nós. Aí o pastor Ney vem e ele prega a mensagem para as mães intercederem, para os pais intercederem, mas o altar tinha sido reparado, as casas elas já tinham sido advertidas, o sacerdócio ele tinha sido advertido. Agora Deus ele vem e chama a atenção da igreja para que a igreja ela pudesse agora parar como um sacerdote com um sentimento sacerdotal e interceder e clamar, e Deus ele responderia, Deus ele ouviria. Aí você vê no próximo culto, último culto, veio o pastor Rafael Delmônico, e ele começa agora a pregar uma mensagem que os irmãos veem claramente que o fogo de Deus ele estava descendo e consumindo o sacrifício, mostrando uma aprovação de Deus naquilo que foi feito. Assim como Elias, quando Elias ele repara o altar, porque o altar estava quebrado, eles estavam agora tomando o altar de Baal. Eles tinham se inclinado para uma adoração falsa, uma adoração híbrida, uma adoração misturada. E Deus então chama aquele povo para eles tomarem uma posição, para eles deixarem de cochear entre dois pensamentos. Eles queriam servir a Deus, mas queriam também servir a Baal. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam servir a Mamon. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam continuar com o pezinho lá no mundo. Eles queriam servir a Deus, mas eles queriam continuar carregando os ídolos estranhos como estavam as mulheres de Jacó, quando elas saíram lá da casa de Labão, carregando deuses estranhos. Elas não tinham recebido uma separação total e completa. E eu estava pensando sobre isso, porque já por algum tempo que eu pensava sobre essa mensagem, a mensagem: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Veja, irmãos, o tema da mensagem do irmão Branco. Ele prega: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Os irmãos conhecem a história, os irmãos sabem o que está lá. Você vai lá em Juízes capítulo 6. E Juízes capítulo 6 é uma escritura que começa mostrando uma visão assustadora. Começa a mostrar a visão de um homem que ele era um judeu legítimo. Ele era um homem que ele tinha promessas que foram feitas para Abraão. Ele era um descendente de Abraão. Ele era um homem que ele tinha direitos sobre aquela terra, porque eles eram herdeiros. Porque Deus ele tinha operado através de Moisés, ele tinha operado através de Josué. Oxalá se eu conseguisse, irmãos, depois nessa volta que eu estou fazendo, porque eu quero entrar no ministério de Josué, para eu começar a pregar para os irmãos. Mas eu preciso fazer essa volta para os irmãos entenderem, porque senão não adianta, né? E
Gideão, sendo esse grande homem, um homem que ele conhecia sobre as Escrituras, um homem sabia sobre as promessas que Deus tinha feito. Gideão, ele não era, por assim dizer, o Maria vai com as outras, um homem que ele ouvia apenas dizer, e ele estava só repetindo, mas ele próprio não sabia a importância daquilo. Ele era um homem que ele sabia o que Deus tinha prometido, ele sabia o que eles deveriam estar vivendo, em que estágio, que atmosfera eles deveriam estar vivendo. Gideão, ele sabia que aquela não era a vida que Deus tinha prometido para eles, porque quando eles foram levados para lá, eles foram levados embaixo de uma mão poderosa, de uma mão gloriosa, eles foram levados embaixo de grandes promessas de Deus, e agora eles foram levados para uma terra que mana leite e mel. Não era uma terra qualquer, era um lugar mais abençoado, porque eles seriam, irmãos, colocados ali como o centro de toda a terra. Eles seriam colocados como o povo que a Bíblia mostra que eles não foram colocados por cauda, mas por cabeça. A Bíblia chega a mostrar que eles eram a geração sacerdotal, eles eram a nação eleita, eles eram a menina dos olhos de Deus. Deus amava aquele povo, Deus colocou eles lá, só que agora eles estavam em problemas, eles estavam naquela situação. E a Bíblia começa a mostrar sobre aqueles três poderes. Eram três nações, porque esses poderes, eles também estão aqui hoje. Quando você olha a forma como Satanás, ele está deslocando a palavra, e o profeta fala que são três coisas que a igreja nunca deveria fazer. Uma delas é deslocar mal a palavra. Balaão, ele estava deslocando a palavra. Balaão, ele estava trazendo uma substituição. Balaão, ele estava mudando o ritmo, o curso da palavra. Ele estava substituindo a adoração. Ele estava substituindo os mandamentos do Senhor. E ele estava fazendo com que os mandamentos de Deus, eles se tornassem como que mandamentos infrutíferos, mandamentos de homens. Ele estava colocando aquilo em um nível em que aquilo estava somente produzindo uma expressão religiosa. Ele estava invalidando a palavra de Deus para aquelas pessoas, porque ele estava agora substituindo a adoração. Eles deveriam somente adorar como um povo livre. Mas o que Balaão fez? Balaão mistura aquele povo com dogmas, com credos, com doutrinas falsas, com interpretações da mensagem de Moisés. Eles começaram a injetar as suas próprias ideias e misturar aquilo que nunca deveria ser misturado. Por conta disso, agora eles estavam tomando mulheres estranhas, igrejas estranhas, costumes estranhos. Eles estavam trazendo para dentro da igreja agora doutrinas estranhas, e aquilo estava invalidando a palavra de Deus para eles. Eu pergunto aos irmãos, aquilo lá foi uma sombra do que estaria acontecendo hoje? Onde estava acontecendo aquilo? Lá no mundo, nas denominações, dentro da mensagem? Por isso que aqueles três poderes que estavam atacando Gideão são os poderes que estão atacando hoje. O profeta, ele fala sobre esses três poderes. O que Jezabel fez? Jezabel, ele era uma idólatra. Jezabel, ela estava fazendo com que a igreja, ela se casasse com o Estado, um casamento misto. E o casamento misto, ele é diabólico. Ela tinha levado o povo de Deus se casar com a política. Era uma união política para fortalecer o reino politicamente. E aquela política, ela trouxe os deuses babilônicos para dentro da igreja, os deuses babilônicos para dentro do seio da igreja. E agora pessoas que eles foram levantados para serem a igreja de Deus, um reino sacerdotal, eles estavam agora misturados com a idolatria, misturados com a apostasia, e Deus tinha que vomitá-los da sua boca. Jezabel, Balaão e os poderes de Satanás agora, eles tomam controle
eles tomaram o controle da igreja. Foi isso que aconteceu lá. Por isso que a Bíblia, ela diz assim: a Efraim, ele se misturou com os seus ídolos, deixai-o. Eles se tornaram agora uma expressão dos ídolos que eles adoravam, porque nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Eles se tornaram como ídolo. Deus olhava e disse: eles são como os seus próprios ídolos. A condição em que eles estavam. Aí quando você olha para Gideão, é uma situação, é uma cena, é um cenário de espíritos que eles estão hoje nos nossos dias, no nosso meio. Eles estão campeando, procurando alguma oportunidade onde eles possam entrar, onde eles possam manchar. E a Bíblia, ela mostra que quando aqueles midianitas, eles passavam, eles eram como gafanhotos. E a Bíblia diz assim: por onde eles passavam, eles consumiam a novidade da terra. Eles acabavam com a novidade da terra. Eu estava citando isso, dizendo assim: isso pode ser aplicado, isso pode tomar muitos tipos. Isso tem muitas aplicações, mas uma das aplicações que eu vejo nisso é que a novidade da terra, porque o ventre de uma mulher, o profeta disse que é uma terra onde uma semente ela é colocada. E quando essa novidade da terra, esses filhos nas suas mais tenras idades, Satanás, ele vem e ele agora rouba a inocência deles. Satanás agora, ele mancha a mente deles. Satanás os batiza com um espírito sodomita. O espírito sodomita, ele é colocado numa criança quando um pai inadvertido deixa o filho na casa do seu tio incrédulo, da sua tia incrédula. Eles não estão vendo, eles pensam que eles estão seguros. E o espírito sodomita toma ele por causa de ações que acontecem lá. E aquele espírito vai acompanhar aquele filho. Se ele não tiver uma interrupção divina, aquilo vai acompanhá-lo pelo tempo da sua vida. Ele vai apanhar o espírito de um viciado em drogas através de programas que eles vão assistir lá. Sim, irmãos, eles serão, a novidade da terra será consumida lá no princípio, quando eles ainda são novos. É o que acontecia lá. Só que Deus, ele queria mostrar algo para nós. Se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Porque Gideão, ele conhecia o poder desse Deus. Gideão, ele foi instruído pelos seus pais. Ele sabia o que significava aquele povo que estava ali em Canaã. Canaã representa a era do vencedor, onde eles estavam ali plantando o seu trigo, plantando o seu milho, onde eles estavam ali cultivando as suas terras. Aquilo ali representava a era do vencedor. Sabe o que representa aquilo? Representa esse estágio que a noiva está. Porque nós estamos dentro da terra, nós entramos na terra, nós somos os possuidores da terra. Essa terra, ela fala do Espírito Santo, mas lá foi nesse estágio que Satanás, ele começou a ouvir e misturar, ele começou a macular a mente deles e começou a trazer esses três espíritos para eles levá-los ao estágio onde eles, mesmo sendo o povo de Deus, o exército de Deus, a igreja de Deus, eles não passavam de covardes, que a única coisa que eles aprenderam a fazer era esconder algumas porções nas montanhas. Eles se tornaram especialistas em esconder pequenas porções da palavra de Deus, do maná de Deus, esconder aquilo em cavernas, para eles não morrerem de fome. Em um tempo quando Deus tinha colocado eles lá para eles serem os governadores da terra, e eles estavam naquela condição. Aí você encontra que um profeta, ele vem para Gideão, e aquele profeta começa a conversar com Gideão, e começa a contar para Gideão sobre as maravilhas de Deus,
e começa a contar, Gideão começa a ver por que eles estavam naquela situação. Do capítulo 1 ao capítulo 7, está mostrando por que eles estavam naquela situação, por que eles se encontravam daquela forma. Depois Deus começa agora a mostrar para eles o que eles tinham, quem que eles eram, o poder que Deus tinha confiado para eles. Aquele profeta, ele sempre antecede a visitação de Deus, porque aquele profeta começa agora a mostrar onde eles tinham falhado, e começa a mostrar sobre aquele grande Deus, que ele nunca muda, que ele nunca falha, que ele nunca erra. E logo na sequência você encontra o próprio Deus descendo dos céus e vindo para ele com um cajado na mão. Quando se olhava, ele parecia um venerado ancião, ele era somente um homem velho. O profeta disse que ele estava no corpo de um homem velho. Ele toma o pão da terra, ele joga para cima, ele assopra, e apareceu não um jovem, como apareceu ali para Josué, aquele capitão do exército do Senhor, ombros eretos, braços firmes, ombros largos, com uma espada nua na sua mão. Um soldado que você olhava para ele e você via que ele era realmente um homem treinado. Ali para Gideão ele aparece como um homem velho, experimentado, mostrando um ancião de dias, um homem experimentado, que ele tinha conselhos. Ele estava ali como um conselheiro para mostrar para Gideão que era necessário um homem experimentado para trazer para Gideão conselhos que pudessem mudar a mente de Gideão. Porque Deus, ele vem e se apresenta para nós de acordo com a nossa necessidade. Ele sempre vai se apresentar para nós porque ele é esse Jeová, que ele tem esses nomes redentores, esses nomes compostos redentores, e ele se apresenta para nós de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. Ele aparece para Gideão como um ancião, e ele olha para Gideão e ele diz assim para Gideão: Gideão, você é um varão valoroso, vai nessa tua força e você vai libertar o teu povo. Aí Gideão, ele olha para aquele homem, para aquele velho homem, e diz assim: ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor das tribos aqui. O milheiro do meu pai é o menor, a família do meu pai é a menor. Nós somos somente um povo que estamos aqui de uma forma muito covarde. Eu não tenho condições. Aí Gideão disse assim para aquele homem assim: se o Senhor é conosco, então o que fez daqueles grandes milagres que a minha mãe, que o meu pai contou, o que fez daquele Deus que abriu o mar vermelho, o que fez daquele Deus que abriu o Jordão, o que fez daquele Deus que subjugou, derrotou os inimigos, o que se fez daquele poder, daquele Deus que derrotou o faraó, onde está aquele Deus se o Senhor é conosco? Então, por que nós estamos nessa condição? Aí o irmão Branco vem dizer assim: Gideão, ele era um homem escriturístico, e o que agradou Deus foi que Gideão, ele era um homem escriturístico, porque ele estava chamando Deus na sua palavra. Porque Deus, ele só se prende a uma coisa, que é a sua palavra. Deus, ele não se prende a gritos. Deus não se prende a muitas expressões religiosas. Deus, ele se prende à sua palavra. Se você quer ver dias melhores, se você quer ver esse poder de Deus em operação, tome a sua palavra da maneira como ela é. Comece a trabalhar dentro da esfera de Deus em obediência completa, e Deus, ele vai mostrar que ele vai cumprir a sua parte do plano. Amém. Ele sempre vai dessa forma. Eu creio. Glória. Irmãos, eu tinha ouvido esses cultos e eu já me peguei pensando assim: Senhor, se o Senhor é conosco, então onde estão os seus milagres? E essa semana eu saí de manhãzinha para fazer uma caminhada. Nós temos uma cachorrinha e todos os dias praticamente eu saio, dou uma volta com ela. E nesse dia, eu não me lembro se foi na terça ou na quarta-feira. Na quarta-feira nós tínhamos culto lá em São Carlos, e de manhãzinha eu saí com ela
para dar uma volta com ela. E eu estava pensando sobre os cultos ali de Cuiabá. E eu estava pensando também sobre uma escritura que eu tinha lido de manhã em Salmos, eu creio que foi Salmos 62. E eu estava pensando sobre ela, eu pensei assim, que escritura poderosa, onde Deus, Ele está dizendo que o mais alto dos homens e o mais vil, o mais baixo dos homens, eles são ambos vaidade para o Senhor. E essa vaidade é como uma almofada de vapor que você assopra e ela desaparece. Sabe uma fumaça que sobe? O vapor que sobe assim, você olha e logo aquele vapor, o vento bate e ele desaparece. Não tem como você encontrar mais aquele vapor, nunca mais. E ali em Salmo 62, ele começa a mostrar que tanto um homem grande, tanto um bilionário, tanto um doutor, tanto um homem importante, tanto aquele homem que ele olha para você assim lá de cima, como se você fosse nada, tanto esse homem, como o homem vil, como o homem pobre, como o homem humilde, como o homem baixo, como aqueles que estão lá nas penitenciárias, todos eles diante de Deus, eles são como vaidade, eles são como esse vapor que se assopra e desaparece. Eu estava pensando sobre isso. E logo eu comecei a pensar sobre, se Deus é conosco, então onde estão todos os seus milagres? Eu estava orando a Deus e conversando com Deus, e eu estava pensando, irmãos, exatamente nessa mensagem. Quando eu caminhei mais ou menos aqui, onde está a irmã Larissa, assim, um pouquinho menos talvez, terminou uma calçada de concreto, e logo tem uma rua que desce, é uma rua de terra, e tem um pequeno bosque assim. E eu vi cair no chão um pássaro que ele era menor do que o sabiá-laranjeira. O seu olho por dentro assim, ele era todo vermelho, um olho muito bonito, vermelho, muito vermelho, vivo assim. E aquele pássaro, ele estava caído com as suas patinhas para cima, perninhas ou patinhas, eu não sei se é patinha ou perninha, mas os irmãos entendem, as suas mãozinhas assim para cima. E ele tinha uma pequena, como se fosse uma penugem, sabe, uma penuginha assim da pena, não era bem uma pena formada, mas aquela penuginha no seu bico, e ele estava parado assim. Ele deu uma leve mexidinha assim na sua pata, uma leve, mas muito leve. E quando eu me aproximei daquele pássaro, outros pássaros da sua espécie, eles estavam ao redor, talvez tentando, vendo aquele pássaro, que ele estava morrendo, ele estava morto, praticamente morto ali. E quando eu me aproximei daquele pássaro, irmãos, um pássaro selvagem, eu me abaixei, a minha cachorrinha parou assim uma distância, eu coloquei as minhas mãos sobre o peito daquele pássaro, ele estava gelado. Eu peguei na sua mãozinha, estava gelado, ele estava gelado. E naquele momento, irmãos, sem pensar, sem fazer uma imagem, nada, eu coloquei as mãos sobre ele, irmãos, e como Deus está aqui, e com a minha mão na Bíblia, para dizer para os irmãos que eu não estou mentindo, um dia eu vou responder diante de Deus que eu estou dizendo para os irmãos que isso não é nada mais a não ser a verdade. Eu coloquei as minhas mãos sobre aquele pássaro e eu comecei a orar assim, em espírito. Eu comecei a olhar assim: Senhor, está escrito em São Marcos capítulo 16, versículo 18, que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Quando eu orei aquilo, o pássaro, ele se virou, bicou meu dedo e foi embora. Sim, ele bicou meu dedo e ele foi embora. Que pássaro que deixa você colocar a mão sobre ele? Amém. E ele voou tão rápido num galho. Depois eu fiquei olhando, ele foi para um outro galho. E eu saí dali pensando: Senhor, eu já entendi. Se Deus é conosco, então onde estão todos os seus milagres? Eu entendi que Deus, ele está aqui. Eu entendi que o que Deus, ele está mostrando, que o problema não está nele, o problema não está na mensagem, o problema não está na sua palavra, mas o problema está em mim. Sou eu que sou o problema. Eu preciso romper essas barreiras humanísticas e começar a tomar Deus na sua palavra e entender que Deus, ele quer cumprir. São João capítulo 14, versículo 12, que essas obras maiores, elas seriam realizadas através de você, através de mim. Não é através de uma outra igreja que irá, não, irmãos, mas é através de mim, através de você. Aleluia. Glória. Por quê? Glória. O profeta, ele disse muito isso, tomando São João capítulo 14, versículo 12, que estas obras maiores, elas seriam feitas através da igreja. Essas obras maiores seriam feitas por nós. E na mensagem, aquele dia do Calvário, eu penso que seja, o profeta veio e diz assim: ó,
obras maiores representa não somente curar os enfermos, não somente você orar por pessoas enfermas, mas ele diz assim: obras maiores é dar vida eterna. Irmãos, vida eterna é só Deus que pode dar. Amém. Porque quando Jesus, ele estava naquela casa, e eles descem aquele homem naquela maca, e ela vem diante dele. Os irmãos se lembram disso? Os seus amigos fizeram aquilo. Aí Jesus, ele olha o tamanho da fé daqueles homens, porque eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem. E Jesus olha para aquilo, a grande fé que eles tinham, porque a casa estava toda tomada, eles não podiam entrar pela porta, eles precisaram fazer aquilo. Aí Jesus, ele destaca aquela fé e diz para ele assim: os teus pecados estão perdoados. E eles começaram a pensar, ali estava o Filho do Homem, ali estava o próprio Deus, ali estava a deidade, ali estava a divindade suprema. E naquele momento eles começaram a pensar assim: escuta, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Somente Deus pode perdoar pecados? Aí Jesus, sendo Hebreus capítulo 4 versículo 12, aquela espada de 2 fios, que ela discerne entre juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos do coração. Ele era Hebreus 4:12, como ele é Hebreus 4:12. Ele então sabia o que eles estavam pensando. Jesus olha para eles e de uma maneira diz assim: vocês estão duvidando disso? O que é mais fácil? Eu dizer para esse homem: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta dessa cama e vai embora andando? Eles ficaram parados. Aí Jesus assim, para mostrar que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados e poder para falar para esse homem levantar e andar: a ti eu te digo, levanta e anda. Ele se levantou e foi embora. Essas obras de perdoar pecados, porque perdoar pecados ali, o que ele fez? Ele deu vida eterna para ele. O que Jesus ele fez para aquela mulher? Isso eu queria dar uma passada aqui. Você vai encontrar isso em São João. Eu não me lembro aqui, eu precisaria olhar ali, porque eu não anotei corretamente. Mas aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela enxugava com seus cabelos, ela derramou aquele unguento sagrado. Depois que termina aquela conversa entre Jesus e Simão, o leproso, aquele hipócrita, depois que termina a conversa com aquele homem, Jesus olha para aquela mulher e São João capítulo 12. Deixa eu só ler para os irmãos aqui. Eu queria fazer eu queria passar, né? Eu estou falando de preâmbulo aí. Então observe, deixa eu só ver se eu tomo aqui. Somente o que Jesus ele fala para essa mulher, só para ver se é aqui que está. Versículo 7 diz assim: ó, disse pois Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, e guardou. Não, é o 4. O 4? 4:10, pastor, da mulher. Não é a mulher que... É quando Jesus ele fala sobre perdão dos pecados. Não é, então, essa é aquela que... Aquele que foi lançado nos seus pés, Então é o 8. que ele perdoou os seus pecados. É o 8, versículo 7. 8:7. Mas não, é essa mulher que lava os pés de Jesus, talvez uma outra, talvez em outro evangelho, ele mostra isso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, não tem problema. 8:7, né? São João 8:7. Olha aqui, ó. E como insistisse perguntando, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E depois aqui no final, aqui no 11, né? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Não é essa escritura. Mas ele fala sobre perdoar pecado. Mas os irmãos estão entendendo.
É que eu estou aqui, então, eu estou fora de tudo que eu ia. Para mostrar que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados. Quando o irmão Brana, ele vai naquela mulher dentro do bar e conversa com ela, o que ele fez para ela? Ele aplicou São João, capítulo 14, versículo 12. Porque aquela mulher, antes, ele queria condená-la, ele queria matá-la, ele queria mandá-la para o inferno, ele queria incinerá-la, mas depois, agora, ele vem revestido com essa autoridade de São João, capítulo 14, versículo 12, e o profeta ora por ela, e ela agora recebe perdão completo dos seus pecados. O profeta não prega a mensagem. A deidade não está nos céus, ela está na terra. Mas é necessário nós começarmos a reconhecer estas coisas. Irmãos, eu nunca vou chegar para os irmãos aqui e começar a ensinar os irmãos a falarem a palavra como foi ensinado lá atrás. Não, irmão, fala a palavra, irmão precisa ter fé, fala a palavra. Porque isso não é o que a Bíblia mostra, não é o que a mensagem ensina. Mas esse falar a palavra, irmãos, significa que Deus, ele vai te ordenar de tal forma. Você vai estar tão posicionado, não vai ser você. Eu pergunto para os irmãos assim: se os irmãos me chamarem aqui, ó pastor, tem um passarinho morto aqui, vai lá e ora por ele. Os irmãos acham que eu tenho poder de fazer alguma coisa por ele? Absolutamente nenhum, irmãos. Porque não fui eu. O que Deus quis fazer é porque eu estava perguntando como Gideão: se o Senhor é conosco, então onde estão todos os seus milagres? Aí ele mostrou para mim onde estava. Ele disse assim: o Senhor é conosco, Ele é conosco, e os seus milagres, eles dependem de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles dependem de nós. Medita na sua lei de dia e de noite. Se você começa a meditar na sua lei, se você começa a tirar todo o pensamento negativo da sua mente, se você começa a tirar todo o pensamento de perversão, se você começa a encher de Deus, se você começa a caminhar nas pegadas ensanguentadas do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele está nos levando a fazer, é caminharmos nas suas pegadas ensanguentadas. Se eu conseguisse tomar só essa escritura, os irmãos me perdoam, eu não vou conseguir pregar muito mais, porque na verdade eu não consegui entrar aqui na mensagem, mas eu quero só citar para os irmãos aqui na mensagem: como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Parágrafo 42, eu quero tomar aqui o parágrafo 42, só para eu ler, meus irmãos. Depois eu vou ler a escritura, porque o profeta mostra aqui um culto, ele é incompleto sem nós lermos as escrituras, né? Aqui no parágrafo 42, veja o que o profeta mostra aqui, a mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Quem foi Moisés? O legislador. Quem foi Moisés? O profeta do Êxodo. Deus, ele está dizendo para o irmão Brana que assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele, porque o profeta, ele é um tipo de Moisés, porque ele também está tirando o povo das denominações e levando esse povo para a terra dos pais, levando esse povo para Atos capítulo 2, levando esse povo para uma era apostólica, mais uma vez, para uma era efesiana, está levando esse povo para a terra do Espírito Santo. Então o irmão Branham, ele é um tipo perfeito do ministério de Moisés, só que agora o profeta vem e diz assim: Moisés, ele era um tipo das denominações. O profeta dizer isso, que Moisés, ele era um tipo das denominações, que eles não conseguiam levar o povo na terra da promessa, sim. Porque quem levou agora era Josué, porque Josué, ele teria muito mais trabalho do que teve Moisés. Ele teve muito
muito mais trabalho para fazer do que Moisés e teve. E olha a vida de Moisés. Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra, porque senão Moisés, ele simplesmente, ele chamaria fogo nos céus e consumiria todo aquele povo, porque eles eram um povo rebelde, eles eram um povo de dura serviço, ele era um povo teimoso. Eram pessoas que eles estavam contendendo com Moisés. Veja a contradição de Coré. O que Moisés ele teve que suportar por amor àquele povo, de tal forma que até Deus quis destruí-lo, mas Moisés se coloca na brecha por eles. E agora Deus vem para o mundo e diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desanimes. Não tire os seus olhos da lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas continue caminhando. Veja, irmãos, leve esse povo a olhar para a palavra. Era o que Deus está mostrando. O que Josué ele fez depois? Quando Moisés ele foi colocado diante daquele desafio para abrir o Jordão, ou seja, para abrir o Mar Vermelho, o que Moisés fez? Moisés começou a clamar, ele começou a reclamar e dizer para Deus o que ele tinha que fazer. Não foi isso? Aí o profeta prega a mensagem: por que clamas? Fala. Por que você clama, Moisés? Eu já não dei ordem para você, eu já não disse para você que levaria. Por que você está duvidando, Moisés? Por que você está clamando? Por que você está discutindo? Diga para esse povo marchar, porque é negócio seu dizer para o povo marchar, mas é negócio meu abrir o Mar Vermelho. Deus estava falando isso para Moisés. Só que quando Josué ele se parou diante do Jordão, eu pergunto para os irmãos: o que Deus disse para Josué? Josué, leve esse povo a uma consagração. Amém. Leve esse povo a uma separação. Eles se separarão das suas esposas, eles se separarão de todas as coisas, eles lançarão todo tipo de coisa fora, eles se consagrarão, porque vocês possuirão a terra, vocês cruzarão o Jordão da morte. O que Deus estava levando Josué a fazer, esse Josué no tempo do fim estava levando o povo a uma consagração, porque eles cruzariam o Jordão. Como que foi feito aquilo? Deus falou alguma coisa? Deus simplesmente disse assim para o sacerdote: tome a palavra nos seus corações. A arca, o varal da arca, ela repousava aqui, ó, no coração deles. Era aquele varal no coração. A palavra, ela estava no coração do sacerdote. E os sacerdotes, eles começaram a andar. E quando eles pisaram pés, falam de pegados, falam de possessão. Quando eles pisaram no Jordão, Deus, ele não enviou o vento oriental a noite toda, como foi com Moisés, não. Quando eles pisaram no Jordão da morte, o Jordão se abriu e o povo passou. Quem eram eles? Sacerdotes, o quinto de Efésios. Porque Josué, o Espírito Santo, tinha comissionado aqueles homens com a palavra. O que Deus está fazendo hoje são homens com a palavra no coração, homens que eles comeram o livro e por isso eles podem reprofetizar. Não são homens com teorias da mensagem. Amém. Não são homens recitando parágrafos apenas, mas são pessoas, são homens, são igrejas que eles comeram o livro, eles se tornaram um livro. O Jordão, ele simplesmente se abre e eles entram na terra, eles colocam seus pés na terra e eles começam agora a comer o trigo maduro, eles começam a comer o milho, porque o maná, ele cessou lá atrás. Lá foi o maná que veio através do ministério de um legislador, onde eles precisavam, simplesmente, irmãos, eles dormiam tranquilamente. Aí eles acordavam no dia seguinte, lá estava o maná. O que eles fizeram? Nada. E no entanto, eles se tornaram um povo blasfemador. Moisés é um homem falso. Nós temos fastio desse pão vil, irmãos, era pão de anjos. Eles começaram a blasfemar contra a mensagem, contra a palavra, porque eles não fizeram nada. O que nós estamos vendo hoje? Uma geração de pessoas dizendo assim: por que eu não creio mais na mensagem? Meu Deus. Outros colocam assim: irmãos,
nunca pare para ver uma desgraça dessa. Me perdoa a palavra, mas nunca pare. Desmistificando Brana. Irmãos, isso é uma coisa hedionda. Desmistificando o homem de Deus, desmistificando Deus. Como você pode fazer isso? Quem são esses homens? São assembleanos? São batistas? São presbiterianos? Não, são pessoas que um dia se assentaram no nosso meio e tomaram a comunhão e disseram que criam na mensagem. São esses, porque lá eram aqueles que estavam lá no meio do povo de Deus. Só que depois Deus, ele muda esse povo de fase. Ele leva esse povo agora para eles cruzarem o Jordão da morte. Agora não eram homens que eles estavam deitando tranquilamente e levantando de manhã e estavam no maná. Se eles queriam comer, eles tinham que tomar as suas espadas, eles tinham que tomar as suas enxadas, trabalhar, plantar o seu trigo, o seu milho para eles comerem. Amém. Sabe o que significa isso? Que não é o pastor com uma papinha na mão, dando a boquinha do irmãozinho, da irmãzinha. Irmão, por favor, come aqui, isso vai te ajudar. É cada um de nós tomando responsabilidade, tomando a mensagem, nos alimentando dia e noite, comendo. É cada um de nós administrando a nossa salvação. Não é mais tempo, irmãos, de nós estarmos agindo como crianças, como Paulo lá na igreja corintiana, onde aquele povo, eles eram infantis, eles eram crianças. Com leite vos criei. Até quando vocês estarão nessa condição? Já era tempo de vocês serem mestres pela palavra, e vocês ainda são infantis, são bebês. Porque quando se entra na terra, você agora está plantando, você está enfrentando os inimigos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: aquele homem chamado Sangar, quando os inimigos vieram, o que ele fez? Ele correu? Ele virou suas costas? Quando os inimigos vieram, quando aqueles filisteus vieram para roubar a sua família, para roubar os seus filhos, para roubar a sua herança, o que ele fez? Ele correu, ele tomou uma guilhada de bois, e ele disse assim: eu sou um judeu com heranças, Deus me deu essa herança, eu vou afugentar esses incircuncisos filisteus da terra que Deus me deu. Ele matou 600 deles. Por quê, irmãos? Porque ele era um homem comissionado, Deus sabia a hora, ele sabia o que significava aquilo que Deus tinha dado para eles. Deus, ele está nos levando a sermos um exército invencível. Amém. Não é tempo de um homem ungido mais, não. É tempo de uma igreja. Não é tempo de estar olhando assim: ó, você vê, vamos colocar um pastor numa cadeira real e vamos levar. Ó, Deus está operando com ele. Irmãos, não é tempo disso mais, não. Deus não tem tempo para isso mais. É uma igreja ungida, é uma igreja poderosa, é o corpo de Cristo na terra, ungido com o Espírito Santo, reprofetizando essa palavra. É um povo caminhando nos passos da palavra. É o exército de Deus agora, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou poder continuar mais, mas eu vou só ler aqui o 22, o 42, como eu tinha prometido para os irmãos. Mensagem, uma grande mensagem. Deus, irmãos, Deus está me levando assim em lugares que eu estou até um pouco assustado. Observe isso, ó. E eu penso num ministro hoje que é chamado por Deus para pisar nas pegadas onde Jesus parou. Que ordem, que comissão. Mas cada um que é chamado de Deus e comissionado para parar no mesmo lugar, eu serei convosco, até mesmo em vós, até o fim do caminho. Cada ministro chamado para parar onde ele pararia, as obras que eu faço, vós também as fareis. Cada ministro que é ordenado de Deus e mandado parar nas pegadas de Jesus Cristo e cumprir os deveres que Jesus cumpriu. Esta é uma verdadeira ordem, onde os pastores, eles estão levando a igreja a pisar nas pegadas que Jesus Cristo, ele pisou. Amém. Não são em outras pegadas. Eu tenho tantos outros parágrafos aqui, não são importantes, mas eu vou deixar isso. Eu vou só encerrar dizendo aqui para os irmãos algo que os irmãos já conhecem sobre pegadas.
Quando o irmão Branham teve aquele irmão teve um sonho, uma irmã, alguém teve um sonho, foi um irmão, e naquele sonho, ele estava caminhando em um determinado lugar, ele encontrou uma pessoa, que ela estava vestida como se fosse hoje, com um paletó, com um livro preto na mão. Quando ele chegou perto, era um inário, era um livro dos cânticos da igreja, e ele perguntou assim, para aquela pessoa assim, ei, a pessoa olhou para ele e disse assim, me ensina a caminhar, me ensina a ser um cristão, me ensina a receber o Espírito Santo, algo mais ou menos assim. Aquela pessoa que era um líder de cântico, olhou para ele e disse assim, eu também não sei como fazer isso. Aí aquele homem anda um pouco mais, ele vê um homem assim de costas, com um paletó preto, ele parecia um pastor, ele estava com uma Bíblia na mão. Aí ele pensou assim, eu vou me aproximar daquele homem, e eu vou perguntar para ele como eu faço para ser um cristão, para receber o Espírito Santo. Ele chama aquele homem, quando ele olha, ele pergunta assim, escuta, como que eu faço? Me ensina a ser um cristão, a caminhar como cristão. Aquele homem diz assim, eu sou um pastor, mas eu também não sei, porque não se pode dar aquilo que nós não temos. Aquele homem, ele também não tinha. Aí o profeta disse que ele olha assim um pouco mais adiante, em cima, no meio da montanha, e ele vê um homem de costas, com um macacão de cowboy, de boiadeiro, assim. Ele não parecia um cantor, ele não parecia um pastor, ele estava só lá, parece com um chapéu e com um macacãozão sujo, assim. Aí aquele homem sobe, e aquele pastor diz assim, tá vendo aquele homem lá em cima lá? Vai lá, conversa com ele, e ele vai te ensinar como caminhar. Aí ele chega lá no irmão Branham e chama, e quando ele chama, quando ele olha, era o irmão Branham, e aquela pessoa disse, irmão Branham, quando eu chamei, era o senhor, e eu fiz a mesma pergunta para o senhor que eu fiz para os demais lá. Aí o senhor me tomou pela mão e me levou lá em cima na montanha, no topo da montanha, e disse, irmão, o irmão está vendo? Lá do outro lado da montanha, aquelas pegadas ensanguentadas lá, elas são as pegadas de Jesus Cristo. Eu caminhei por elas a minha vida toda. Você vai e caminhe por si próprio. Dizendo assim, nem o irmão Branham, ele podia dar aquilo para aquele homem. Isso era algo individual. O que nós estamos fazendo, irmãos? Elevando os irmãos, dizendo assim, aqui estão as pegadas que eu tenho lutado para caminhar sobre elas. Caminhe sobre elas por você mesmo. É um tempo de nós lutarmos pela nossa própria vida. Amém. Fuja pela sua própria vida. Muitas coisas, elas acontecerão, escândalos, tantas confusões surgirão, e muitos deles começarão a perder a fé, porque eles nunca estiveram plantados na oliveira, eles simplesmente estavam como um figurante, mas eles nunca fizeram parte do quadro, eles nunca conseguirão caminhar. Mas aqueles que fazem parte do quadro, aqueles que fazem parte do elenco principal, eles chegarão até o final. Por quê? Eleitos e predestinados para nós chegarmos lá. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Eu vou tomar aqui uma escritura, como se fosse sendo a escritura oficial, que era para eu ter lido no começo do culto, né? Eu não li ela, e agora eu já estou encerrando, indo para a comunhão, já um pouco até atrasado. Eu quero só tomar aqui, irmãos, Josué capítulo 1. Eu só vou ler aqui talvez 1 ou 2 capítulos, só para ficar como uma escritura para nós. Eu quero tomar aqui o versículo 6, Josué capítulo 1, o versículo 5 e 6. A promessa que Deus ele fez para Josué, e que também Deus ele fez essa promessa para o irmão Branham, e Deus ele fez essa promessa também para cada um de nós. Os 5 e 6 apenas. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes darei. Amém? Nós vamos agora tomar 1 aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos iniciar aqui, irmãos, com o versículo
23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora nós vamos para São João, capítulo 13. Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. 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 Graças ao Senhor. Cantar uma sola, Rude Cruz, a nossa. Nós vamos curvar as nossas frontes nessa hora. Eu sempre gosto de mencionar assim, que cada um dos irmãos faça a sua oração. Comece a pensar na grandeza, no amor de Deus, o que tem feito por você. E como Deus permitiu você vir mais uma vez aqui, para você ouvir a sua palavra, para você tomar a comunhão. Ele diz que aqueles que não participassem da comunhão do Senhor, eles não faziam parte do Senhor. E Deus tem dado essa graça para os irmãos. Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, nesse momento de reflexão. É um momento tão importante para nós, Pai, onde nós estamos consagrando a nós mesmos para o Senhor. Nós estamos consagrando, Senhor Deus, as nossas palavras, os nossos dons, a nossa saúde. Estamos consagrando, Senhor, os nossos bens. Estamos consagrando os dons que o Senhor colocou em nós. Estamos consagrando tudo para o Senhor. Faz com que aquilo que nós ouvimos seja apenas coisas consagradas. Aquilo que nós vemos sejam coisas consagradas. Nos ajude, Senhor, a perdoar-nos aqueles que se levantam contra nós.
Deixa-nos orar pelos que nos perseguem. Deixa-nos levar-nos no profundo dos nossos corações aqueles que, se pudessem, eles simplesmente, Senhor, nos destruiriam. Que nós possamos ter amor, o verdadeiro amor de Deus. Ajuda-nos que aquele mesmo sentimento que está em Cristo Jesus esteja em nós, para cumprirmos aquilo que Paulo falou, Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve usurpação, não teve desejo de ser Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando um lavador de pés. Senhor, ajuda-nos, abençoe os teus filhos, ajude aqueles que não puderam estar aqui, que estão trabalhando, irmãos e irmãs fiéis. Às vezes, Senhor, talvez alguns estejam enfermos, não puderam estar aqui. Senhor, tenha misericórdia deles. Ajude, Senhor, levante aqui nesse lugar uma igreja poderosa, uma igreja destemida, uma igreja forte, uma igreja que não olha nem para a direita nem para a esquerda, uma igreja que não está olhando e ficando para trás com os que ficam, mas estendendo as suas mãos para trás e procurando, Senhor, trazer aqueles, Senhor, que são sem força, mas nunca se comprometendo e nunca ficando para trás. Senhor, ajuda-nos, Senhor, abençoe, Pai, esse pão, abençoe o vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa consagrar esse pão, consagrar esse vinho, consagrar os Teus filhos. Traga-nos, Senhor Deus, para mais perto do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos se assentem, aqueles que já puderem vir para cá. Os irmãos se